Seja bem-vindo, concurseiro. Hoje nós vamos conversar sobre os transtornos de ansiedade. Mas é importante ressaltar que a ansiedade ela faz parte da vida e ela é normal, tá, galera? Então, é normal que você se sinta ansioso antes de uma prova importante ou antes de uma apresentação de trabalho. São situações da vida cotidiana que realmente despertam ansiedade, que é aquela resposta ao que nós consideramos uma espécie de ameaça ali no futuro, algo que nos cause algum tipo de apreensão. Mas, se nós conseguimos trabalhar com essa ansiedade, apresentar nossos trabalhos e fazer as nossas provas sem estarmos prejudicados por aquele sentimento, sem termos sido prejudicados por ele, é uma ansiedade leve que faz parte da vida cotidiana. São respostas normais a situações estressantes que acontecerão no futuro e nós já estamos ali antecipando aquela apreensão, aquela dificuldade. O transtorno de ansiedade ou os transtornos ansiosos, transtornos de ansiedade, eles estão relacionados a uma ansiedade que ela é desproporcional. Ela é muito intensa e prejudica aquele indivíduo. Então, ele vivencia as situações com muito sofrimento e em determinadas situações e evoluções do caso clínico, ele nem consegue vivenciar aquela situação de jeito nenhum. Então, ele tem respostas fisiológicas àquilo, aquela situação que não é uma ameaça real, né? Então, por exemplo, nós temos os casos das fobias, em que o indivíduo tem medo de uma borboleta, tem medo de um animal, em um nível totalmente desproporcional. Ele não apresenta um perigo real para aquele indivíduo, ou de lugares fechados, ou de estar em espaços abertos. Então, o medo gerado pela ansiedade, ele é desproporcional à ameaça real daquela situação, daquele animal, enfim, daquilo que está sendo vivenciado ou do que pode ser vivenciado. Então, a ansiedade, ela tem essa característica aqui, dentro dos transtornos ansiosos, de prejuízo funcional. Então, todos os transtornos que nós vamos falar aqui, eles estão relacionados a um prejuízo funcional na vida do indivíduo, seja a nível social, acadêmico, do trabalho, enfim, qualquer que seja o âmbito, ele está causando prejuízo para o indivíduo, em maior proporção ou menor proporção, né, numa ansiedade que seria considerada moderada ou grave, mas ele está sim causando prejuízo funcional. É por isso que essa ansiedade é considerada um transtorno de ansiedade, diferente daquela ansiedade normal que nós temos no dia a dia diante de situações que vão acontecendo realmente na nossa vida. Então, os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. O medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente real ou percebida, enquanto que a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. O medo, em geral, está relacionado a períodos de excitabilidade autonômica aumentada, ou seja, taquicardia, sudorese, necessária para luta ou fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamento de fuga. Então, quando eu estou diante de uma situação que me apresenta um perigo real, eu sinto o quê? Medo. Então, eu sinto taquicardia, eu apresento sudorese, isso é uma resposta que o meu corpo está apresentando a um perigo que eu estou vivenciando. Enquanto que a ansiedade é mais frequentemente associada à tensão muscular e vigilância, em preparação para o perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. Muito importante a palavra esquiva, porque o indivíduo, quando ele tem um aumento dessa ansiedade, que ele entra num quadro de transtorno de ansiedade, ele apresenta comportamento de esquiva. O que é isso? Ele evita aquela situação que ele sabe que vai causar para ele apreensão. Então, ele evita de tal maneira que ele não consegue fazer, ele não vai, ele simplesmente não concebe a ideia de estar em determinado local, então ele não vai. Às vezes ele fica em casa ou ele não, ele para de conviver com outras pessoas e isso gera um prejuízo intenso na vida dele. Às vezes, o nível de medo ou ansiedade é reduzido por comportamentos constantes de esquiva.
que é uma das principais estratégias utilizadas pelos pacientes com transtornos de ansiedade. Eu falei estratégias porque ele não faz isso no sentido de, eu quero parar de sair de casa. Eu não quero mais sair de casa porque eu não quero sair de casa, porque é uma estratégia minha. Não, ele só não consegue sair de casa, ele prefere ficar em casa. Se ele acredita que saindo de casa ele vivencia momentos de sofrimento, ele vai ficar em casa. Como um reflexo, uma resposta àquele medo, àquela apreensão que ele tem de determinada situação. Então, a esquiva, que é esse comportamento ali de evitação, ele é muito utilizado dentro dos transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade diferem entre si nos tipos de objetos ou situações que induzem medo, ansiedade ou comportamento de esquiva e na ideação cognitiva associada. Então, nós conseguimos diferenciar os tipos de transtornos ansiosos, transtornos de ansiedade, com base naquilo que é temido dentro do transtorno. O que é que desencadeia essa reação física, essa reação emocional? Então, nós conseguimos diferenciar os tipos de transtornos de ansiedade com base no que provoca sofrimento no indivíduo. Qual é a origem daquele sofrimento? Lembrando que os transtornos de ansiedade, eles podem ser comórbidos, ou seja, eu posso ter mais de um tipo de transtorno de ansiedade em uma só pessoa. Mas, nessas situações, eu vou associar os diagnósticos, né? Então, eu vou ter os dois diagnósticos em um indivíduo só. Mas a gente consegue diferenciar qual é um transtorno e qual é o outro, com base naquilo que está despertando aquele medo. E aí, aqui, eu trouxe até para vocês um exemplo. Caso de uma fobia, aqui uma situação de fobia social, e aí a gente vai ter um especificador específico para as situações de apresentação, e aqui eu tenho uma situação de agorafobia. Então, dependendo do estímulo que é desencadeado a partir de determinada situação, eu consigo diferenciar o tipo de transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade adaptativos por serem excessivos ou persistirem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento. Então, a ansiedade, como é apontado aqui, ela é adaptativa. Quando eu apresento uma situação de ansiedade ante uma prova ou ante uma apresentação, isso aumenta a minha concentração. Então, essa ansiedade leve, que ela faz parte do dia a dia, ela não é prejudicial. Ela aumenta a minha concentração, eu consigo aprender mais informações de maneira mais ágil. Isso faz parte da ansiedade leve e está sendo trabalhado aqui como um recurso adaptativo do dia a dia, da vida cotidiana. O transtorno de ansiedade, ele vai estar relacionado ao excesso de ansiedade e às respostas que eu tenho emocionais e fisiológicas diante daquela situação. Elas diferem do medo ou da ansiedade provisórios, com frequência induzido por estresse ou por serem persistentes, por exemplo, em geral durando 6 meses ou mais. Com relação a crianças, esse período tende a ser um pouco menor, mas a média para o adulto vai ser trabalhada aqui dentro dos 6 meses, podendo ser mais tempo, em algumas situações um pouco menos, mas a média geral é de 6 meses. Os indivíduos com transtorno de ansiedade em geral superestimam o perigo nas situações que temem ou evitam, ou seja, o medo que eles sentem é desproporcional ao medo real daquela situação, ou daquele animal, ou daquele objeto. Levando-se em conta fatores contextuais, culturais. Isso aqui também é muito importante, porque se naquela cultura é normal ter medo de determinado animal, e o indivíduo sente aquela apreensão e aquele medo por causa daquele animal específico que está dentro da própria cultura dele, então isso não vai ser um transtorno de ansiedade. Então a gente precisa trabalhar também com os contextos culturais aqui para diferenciar o que é uma resposta do indivíduo ou o que é uma resposta aceita culturalmente. Muitos dos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância e tendem a persistir se não forem tratados. A maioria ocorre com mais frequência em indivíduos do sexo feminino
do que no masculino, em proporção aproximadamente de 2 para 1. Então, em média, os transtornos de ansiedade, eles se desenvolvem ali no fim da adolescência para o início da vida adulta, mas existem alguns específicos que têm uma tendência a se desenvolver ainda na infância. Como é o caso do transtorno de ansiedade de separação, que refere-se ao medo ou ansiedade impróprios e excessivos em relação ao estágio de desenvolvimento envolvendo a separação daqueles com que o indivíduo tem apego e evidenciado por 3 ou mais dos seguintes aspectos. Então, qual é a principal característica aqui? O indivíduo sente muito medo de se separar de alguém que é importante para ele. Então, nós temos, por exemplo, em crianças que iniciam atividade na escola, aquele medo normal de um indivíduo ser deixado sozinho. Então, a criança tem medo de ficar na escola, é um ambiente estranho, ela está se separando dos pais, então ela tem aquela apreensão que é normal e vai sendo trabalhada e diminuída com o passar dos dias. No caso aqui do transtorno de ansiedade de separação, não é em um ambiente específico, mas é o medo que a criança sente de se separar dos pais porque ela tem medo que algo muito ruim aconteça com os pais, que ela nunca mais consiga ver os pais, e isso traz uma resposta intensa, até fisiológica para ele, e isso começa a prejudicá-lo, porque ele não quer sair de perto dos pais, ele não quer ir para outros locais, não dorme em outros locais diferentes, ele precisa estar o tempo todo unido aos pais. É um transtorno, no caso aqui específico dos pais que eu estou dando como exemplo, mas pode ser alguma outra pessoa que seja importante para ele, tá? E aqui nós precisamos entender que esse transtorno ele é mais comum na infância, porém também pode atingir pessoas adultas. Então, como critérios diagnósticos, serão evidenciados 3 ou mais dos seguintes aspectos: sofrimento excessivo e recorrente, ante a ocorrência ou a previsão. Então, só de imaginar, tá? O afastamento de casa ou de figuras importantes de apego, o indivíduo já está sofrendo. E não é um sofrimento relacionado a só uma apreensão, mas é um sofrimento intenso em pensar que ele vai sair de casa ou que ele vai se separar dos pais em algum momento ou em algum local. Só de pensar nisso, o sofrimento já vai sendo desenvolvido. Preocupação persistente e excessiva. Então, observem aqui a palavra excessiva sendo trabalhada sempre, acerca da possível perda ou de perigos envolvendo figuras importantes de apego, tais como doença, ferimentos, desastre ou morte. Então, é aquele medo de que algo ruim aconteça com alguém que é importante para ele. Preocupação persistente e excessiva de que um evento indesejado leve à separação de uma figura importante de apego, por exemplo, perder-se, ser sequestrado, desculpa, gente, quase não sai, sofrer um acidente ou ficar doente. Relutância persistente ou recusa a sair, afastar-se de casa, ir para a escola ou trabalho ou qualquer outro local em virtude do medo da separação. Então, nós conseguimos observar aqui como isso prejudica o desenvolvimento dessa pessoa. Então, ela tem muito medo de se separar de alguém que é importante para ele, e isso impossibilita ele de sair de casa, de ir à escola, de desenvolver outras atividades que são importantes para o seu desenvolvimento, no caso das crianças, ou que são importantes para o seu trabalho, para o desenvolvimento da sua vida cotidiana, como no caso dos adultos. Então, esse é um transtorno que está relacionado a essa situação de apego, essa ansiedade que envolve a perda ou a separação de alguém que é considerado importante, uma figura de apego. Nós temos ainda tremor persistente e excessivo, ou relutância em ficar sozinho ou sem as figuras importantes de apego em casa ou em outros contextos, relutância ou recusa persistente em dormir longe de casa ou dormir sem estar próximo a uma figura importante de apego, pesadelos repetidos envolvendo o tema de separação, repetidas queixas de sintomas somáticos, respostas fisiológicas, como cefaleias, dores abdominais, náusea ou vômitos,
quando a separação de figuras importantes de apego ocorre ou é prevista. Então, só de se falar nessa separação, o indivíduo já começa a ter respostas fisiológicas àquele medo. O medo, ansiedade ou a esquiva é persistente, durando pelo menos 4 semanas em crianças e adolescentes e geralmente 6 meses ou mais em adultos. Nós temos ainda o mutismo seletivo, que refere-se ao fracasso persistente para falar em situações sociais específicas, nas quais existe a expectativa para tal, por exemplo, na escola, apesar de falar em outras situações. Então, no mutismo seletivo, a principal característica é que o indivíduo ele tem dificuldade de falar em determinado local, em determinada situação. Um exemplo disso, para quem gosta de séries, tem The Big Bang Theory, ou A Teoria do Big Bang, em português, em que um dos personagens ele não consegue falar com mulheres. Então ele fica mudo. Ele fala com todas as outras pessoas de trabalho, mas quando ele encontra uma mulher, ele não consegue falar com ela. E é uma representação do que nós poderíamos trabalhar aqui dentro do mutismo seletivo. Então, o indivíduo em determinada situação, é claro que no contexto da série é para ser cômico, mas no caso aqui do transtorno, o indivíduo ele se sente incapacitado de falar em determinada situação. Então, não é que ele tem dificuldade de fala especificamente, é porque ele, pela ansiedade, ele não consegue falar em determinado local, tá? Então, aquilo impossibilita ele de falar. É diferente, por exemplo, das apresentações, lembra que a gente estava falando com relação a ter uma ansiedade leve antes de uma apresentação, mas você não consegue ir apresentar o seu trabalho, apesar de ter ficado ansioso, ter, né, tido aquela taquicardia antes da apresentação, mas você foi lá e conseguiu. No caso do mutismo seletivo, o indivíduo ele fica mudo, ele não consegue falar. Então, a perturbação interfere na realização educacional ou profissional ou na comunicação social. A duração mínima da perturbação é 1 mês, não limitada ao primeiro mês da escola. O fracasso para falar não se deve a um desconhecimento ou desconforto com o idioma exigido pela situação social. Então, vamos supor que tem um indivíduo que ele é norte-americano, ele morava lá nos Estados Unidos, está aprendendo português, vem para o Brasil, entra na escola e ele tem vergonha de falar porque ele não consegue ainda pronunciar o português de maneira correta. Não é essa situação que está relacionada aqui ao mutismo seletivo, tá, gente? Não é quando ele tem dificuldade, ele ainda tem apreensão com a língua específica. É um bloqueio que ele apresenta em determinado local. A perturbação não é mais bem explicada por um transtorno da comunicação, como no caso do transtorno da fluência com início na infância, nem ocorre exclusivamente durante o curso do transtorno do espectro autista, esquizofrenia ou outro transtorno psicótico. Nós temos aqui a fobia específica, que refere-se ao medo ou ansiedade acentuados acerca de um objeto ou situação. Por exemplo, voar, alturas, animais, tomar uma injeção, ver sangue. Em crianças, esse medo ou ansiedade pode ser expresso por choro, ataque de raiva, imobilidade ou comportamento de agarrar-se. Porque a criança às vezes não consegue explanar bem sobre o porquê que ela não quer fazer determinada, né, tarefa, ou não quer ir em determinado local, ou não quer chegar perto de determinado animal. Então, ela responde com essas reações de choro, grito, agarrar-se, né, aos pais ou alguma outra pessoa próxima. O objeto ou situação fóbica quase invariavelmente provoca uma resposta imediata de medo ou de ansiedade. E essa resposta ela tende a ser intensa. Então, o indivíduo, só de ver de longe aquele objeto ou aquela situação, né, que poderia lhe causar medo, ela já tem ali uma resposta imediata. Então, ela já fica apreensiva só de pensar, só de chegar perto daquele objeto que lhe causa medo, que lhe causa ali aquele pavor. O objeto ou situação fóbica é ativamente evitado, então tem essa evitação aqui de maneira, né, consistente,
ou suportado com intensa ansiedade ou sofrimento. Inclusive, a fobia está muito relacionada a casos de desmaio, porque o indivíduo vivencia aquela situação de maneira tão intensa que às vezes ele acaba desmaiando mesmo. O medo ou ansiedade é desproporcional em relação ao perigo real imposto pelo objeto ou situação específica e ao contexto sociocultural. Então, lembrando, uma coisa é eu ter medo de um animal que realmente ele está ali na minha frente, vamos supor, eu tenho uma cobra e ela está na minha frente e aí eu fico ansiosa e desmaio. Em geral, nós não responderíamos assim, porque o corpo dá aquela sensação de fuga e a gente ia ter, né, aquela sensação de querer ir embora ali. Mas aquele medo extraordinário diante de um perigo real, ele também faz parte da vida. A situação aqui é que o indivíduo, só de ver, só de pensar, por exemplo, de estar, às vezes, num zoológico, separado por um vidro, mas ele não consegue vivenciar aquela situação. Então, a ansiedade, ela está aí relacionada com isso. Você pode perguntar, professora, então a pessoa não pode ter fobia de algum animal peçonhento ou perigoso? Pode, ok. Mas aí é a situação em que esse contato está acontecendo. Então, por exemplo, ter medo de um animal que realmente causa um perigo real faz parte da vida e está tudo certo, é normal. É uma resposta que nós temos a um perigo real. Agora, quando eu não tenho um perigo relacionado, um perigo real relacionado ali naquela situação, e mesmo assim eu estou vivenciando intenso sofrimento, aí eu estou tendo uma fobia. Então, a diferença está aí, nessa questão de quando a ansiedade ela é desproporcional à situação e ao perigo que aquele objeto, aquele animal está proporcionando naquele momento para a pessoa. O medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente com duração mínima de 6 meses. O medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, uma característica geral de todos os transtornos de ansiedade é o prejuízo funcional, social, a nível de trabalho, a nível acadêmico, o transtorno ansioso não ser melhor explicado por um outro transtorno. Tá? Então, se eu tenho um transtorno que é melhor, que se encaixaria o diagnóstico melhor do que o transtorno ansioso, então não é o transtorno de ansiedade, vai ser esse outro transtorno específico. Tá? Como no caso que a gente falou ali sobre o mutismo, no caso do transtorno do espectro autista. Então, se o transtorno do espectro autista explicar melhor o transtorno do que o mutismo seletivo, ou seja, o mutismo seletivo, essa dificuldade da fala está inserida ali dentro de outro diagnóstico, então não é mutismo seletivo, é espectro do transtorno autista, tá? Então, todos esses transtornos ansiosos que nós estamos conversando aqui, eles têm esse diferencial, tá? Então, eles sempre vão causar prejuízo intenso, funcional à vida do indivíduo, e eles só vão ser diagnosticados como transtorno de ansiedade desses que nós estamos trabalhando, se essa situação que o paciente vivencia não for melhor explicado do que por outro transtorno, qualquer que seja. A fobia, nós especificamos a nível de diagnóstico com relação ao que desencadeia esse medo excessivo, essa ansiedade excessiva. Então, o código ele vai ser baseado no estímulo fóbico, ou seja, no estímulo, no objeto que desenvolve aquele medo, aquela ansiedade. Então, seja por animal, ambiente natural, por exemplo, alturas, tempestades, água, sangue, injeção, ferimentos, como agulhas, procedimentos médicos invasivos. E nesse ponto aqui especificamente, observem como o CID deixa aqui em aberto com X, porque o número vai ser relacionado ao tipo dentro desse aqui que está desencadeando, o tipo de situação que está desencadeando a fobia. Então, especificar se é medo de sangue, no caso 230 aqui, ou medo de injeções e transfusões, com o F40 231, ou medo de outros cuidados médicos, com o F40 232, ou medo de ferimentos. Então, a gente tem aqui a especificidade com relação ao
transtorno, a fobia, direcionada a sangue, injeção e ferimentos. Se é uma fobia situacional, relacionada a aviões, elevadores, locais fechados, ou outro, como situações que podem levar a asfixia ou vômitos em crianças, sons altos ou personagens vestidos com trajes de fantasias. Nós temos ainda o transtorno de ansiedade social, ou também chamado de fobia social, que é o medo ou ansiedade acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto a possível avaliação por outras pessoas. Mesmo que o indivíduo não saiba se está sendo avaliado ou não, mas ele interpreta aquela situação como uma avaliação. Por exemplo, chego aqui no banco e aí eu quero um empréstimo. Aí eu solicitei um empréstimo e o gerente me deu o papel. Quando eu vou anotar aqui, eu já começo a ter essa resposta emocional exagerada, esse medo, essa ansiedade, porque eu acho que o indivíduo está me julgando naquela assinatura de papel. Então, o momento de eu estar assinando aqui já começa a me causar sofrimento, porque eu acho que ele está me observando. Eu nem sei se ele está realmente me observando, ou se ele, enfim, o que ele está pensando ali naquele momento. Mas o indivíduo vivencia isso dessa forma, da forma que ele está imaginando a situação, né? De como a mente dele está interpretando aquela situação. Então, a gente tem aqui essa fobia social relacionada a isso. Às vezes, o indivíduo está dentro de um restaurante, comendo, e aí, de repente, sente aquela apreensão, aquela aflição, porque ele está em um local e, às vezes, ele nem tem consciência de que aquela resposta emocional está sendo por causa do medo de estar sendo julgado. Mas ele está lá e a mente dele começa a interpretar aquelas situações e em contato com outras pessoas e aquilo começa a lhe gerar apreensão. Então, nós vamos ter aqui um caso de fobia social. Exemplos incluem interações sociais, por exemplo, manter uma conversa, encontrar pessoas que não são familiares, ser observado, por exemplo, comendo ou bebendo ou assinando um papel, como foi o caso que eu dei para vocês, um exemplo, e situações de desempenho diante dos outros, por exemplo, proferir palestras. Nota: em crianças, a ansiedade deve ocorrer em contextos que envolvem seus pares, ou seja, outras crianças, e não apenas em interações com adultos, porque a criança pode realmente se sentir apreensiva diante de adultos, mas quando essa apreensão ela acontece também para com as outras crianças, aí eu vou ter aqui uma característica mais relacionada a um transtorno. O indivíduo teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente. Então, ele tem medo de apresentar ansiedade. E isso, por si só, já faz com que ele comece a desenvolver as reações do transtorno de ansiedade. Então, para ele, será humilhante ou constrangedor e provocará rejeição ou ofenderá a outros, na percepção dele. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. Em crianças, o medo ou ansiedade pode ser expresso chorando, com ataques de raiva, mobilidade, comportamento de agarrar-se, encolhendo-se ou fracassando em falar em situações sociais. Então, existe ainda o especificador de desempenho. Então, quando esse transtorno de ansiedade social ele está relacionado única e exclusivamente a situações de palestra, que é falar em público, aí eu coloco o especificador desempenho. Então, existe esse especificador se o medo está restrito à fala ou ao desempenhar em público. Então, pode ser que o indivíduo apresente o transtorno de ansiedade social somente para apresentações. Só que ele não consegue apresentar. Ele vivencia aquilo com muito sofrimento, ele fica muito nervoso, ele embaralha as palavras e ele não consegue passar a mensagem que ele estava querendo, porque ele está vivenciando aquele momento com muito sofrimento. Em algumas situações, nem vivenciar aquilo ele não consegue subir no palco ou ir à frente dos colegas para fazer aquela apresentação. Então, se essa for a única situação na vida dele em que ele apresenta realmente essa ansiedade relacionada aqui a essa questão social, no caso da fobia social, aí eu vou colocar o especificador, vai existir um especificador desempenho.
Existe o transtorno de pânico. E aí você me pergunta, é ataque de pânico ou é transtorno de pânico, professora? Eu tenho o transtorno de pânico e eu tenho o ataque de pânico, tá, gente? O transtorno de pânico, como o nome já diz, vai ser um transtorno em que a principal característica que eu vou ter dentro dele serão os ataques de pânico. Mas os ataques de pânico em si, eles não precisam estar aqui dentro somente do transtorno de pânico, mas eles podem estar relacionados com, inclusive, outros transtornos ansiosos. A gente acabou de falar da fobia social. O indivíduo com fobia social, ele pode apresentar um ataque de pânico. O indivíduo com mutismo seletivo, enfim, eu tenho o ataque de pânico presente dentro de outros transtornos ansiosos, inclusive de outros que nem são ansiosos especificamente, como no caso da depressão ou dos ataques psicóticos, ou dos transtornos psicóticos. Então, no transtorno de pânico, existem ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico é um surto abrupto de um medo intenso ou desconforto intenso, que alcança um pico em minutos, durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas. Então, no ataque de pânico, o indivíduo ele apresenta esse sofrimento intenso, esse medo intenso, mas o pico dessa ansiedade ele é atingido em média no máximo 10 minutos. Então, é um período que nós poderíamos considerar relativamente pequeno, mas para o indivíduo é enorme e ele tem uma sensação de que ele vai morrer dentro daquele intervalo. Então, ele sente muito medo e isso apresenta reações fisiológicas e ele vivencia aquela situação como se ele estivesse tendo um infarto, por exemplo. Então, ele tem plena certeza que ele está morrendo, e isso vai estar aqui relacionado muito fortemente ao ataque de pânico, tá? E no caso especificamente do transtorno de pânico, que tem essa como a principal característica. Nota: o surto abrupto pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. Então, o indivíduo pode estar apresentando uma crise de ansiedade ali dentro de outro transtorno e ter um ataque de pânico, ou ele pode estar tranquilo, calmo, sereno e de repente desenvolver o ataque de pânico. Nós temos como sintomas palpitações, coração acelerado e taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náuseas ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesias, que são anestesias ou sensações de formigamento, desrealização, que são sensações de realidade, ou despersonalização, quando ele tem a sensação de estar se distanciando de si mesmo, como se ele estivesse sendo retirado do próprio corpo. Medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Então, eles podem ser vistos sintomas específicos da cultura, como, por exemplo, zumbido, dor na nuca, cefaleia, gritos ou choro incontrolável, que não devem contar como um dos 4 sintomas exigidos, porque é a forma como o indivíduo está respondendo àquele medo de morrer. Então, aquele choro, aquela apreensão que ele está vivenciando ali, pode desencadear essas situações, mas a taquicardia, a sensação de tontura, a parestesia, que é esse formigamento, essa anestesia, ou hemiparesia são uma parte do corpo. Então, quando eu tenho essas situações aqui a nível de respostas fisiológicas, esses são apresentados para nós aqui pelo DSM-5 como sintomas do ataque de pânico. Pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou mais de uma ou de ambas as seguintes características. Então, o critério B, dentro do transtorno de pânico, ele é muito importante, porque é ele que vai diferenciar os ataques de pânico do transtorno de pânico especificamente. Então, pelo menos um dos ataques, para ser um transtorno de pânico, ele precisa ser seguido de um mês ou mais de apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas consequências. Por exemplo, perder o controle, ter um ataque cardíaco ou enlouquecer. Então, o indivíduo, depois de ter aquele ataque de pânico, ele tem uma apreensão constante de ter outro ataque de pânico. E isso começa a ser bem forte dentro da sua vida, dentro, né, das suas atividades diárias.
uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado ao ataque. Por exemplo, comportamentos que têm por finalidade evitar ataques de pânico, como a esquiva de exercícios ou situações desconhecidas. Então, ele teve um ataque de pânico indo ao supermercado. E aí ele começa a ter uma resposta desadaptativa. Então, ao invés de continuar vivenciando a sua vida e mantendo as suas situações, tentando conviver com, enfim, com qualquer sensação que ele possa vir a ter, ele começa a evitar. Então, se ele teve um ataque de pânico no supermercado, ele não vai mais no supermercado. Então, ele começa a ter ali aquela resposta desadaptativa, tá? Porque ele vivencia essa apreensão constante de ter outro ataque de pânico, de enlouquecer, né, de passar por esse constrangimento em um determinado local. Então, eu tenho aqui, dentro das características relacionadas ao transtorno de pânico, esses sentimentos apreensivos voltados ao ataque de pânico em si. E essa é uma das, eu acredito que seja a principal característica que vai diferenciar o transtorno de pânico dos ataques de pânico que podem estar relacionados ali a outros transtornos. O especificador de ataque de pânico ele é utilizado quando o ataque de pânico acontece, né, relacionado a outro transtorno que não o transtorno de pânico. Então, os ataques de pânico podem ocorrer no contexto de um transtorno de ansiedade, além de outros transtornos mentais e algumas condições médicas. Quando a presença de um ataque de pânico é identificada, ela deve ser anotada como um especificador, por exemplo, transtorno depressivo com ataques de pânico. Então, o diagnóstico é transtorno, né, de transtorno depressivo, mas vai ter o especificador porque o indivíduo apresentou um ataque de pânico. Nós temos a agorafobia, que é medo ou ansiedade marcantes acerca de 2 ou mais das 5 situações seguintes. Aí nós vamos ter uso de transporte público, por exemplo, automóveis, ônibus, trens, navios, aviões, barcos, qualquer transporte em que ele precise entrar e ele se sinta preso dentro daquele local. Permanecer em espaços abertos, como áreas de estacionamentos, mercados, pontes. Permanecer em locais fechados, como por exemplo lojas, teatros e cinemas. Permanecer em uma fila ou ficar em meio à multidão, ou sair de casa sozinho. Aí você me pergunta, meu Deus, e como é que eu vou identificar isso numa questão? Como é que eu não consegui entender direito? Aqui na agorafobia, a principal característica é que o indivíduo tem medo de não receber ajuda caso ele passe mal. Então, ele tem essa apreensão relacionada ao socorro, que ele pode não receber socorro. É por isso que tem aqui dentro das características do transtorno o medo de permanecer em espaços abertos ou de permanecer em espaços fechados. Porque o que ele tem medo é de não ser socorrido em locais abertos, porque ele vai estar sozinho e pode acontecer alguma coisa, ele não receber socorro em tempo hábil, ou em locais fechados, em que a saída vai ser complicada e pode ser que ele não receba o socorro necessário, porque o ambiente é fechado. Então, estar em barcos, estar em ônibus, estar em aviões, causa esse sofrimento no indivíduo, porque ele vai estar ali preso, por assim dizer, dentro daquele espaço de tempo, naquele transporte, e caso ele passe mal, ele não vai receber o auxílio necessário. Então, às vezes o indivíduo precisa, por exemplo, pegar o ônibus para ir para o trabalho, e essa viagem de ônibus começa a causar sofrimento nele, porque ele começa a ficar apreensivo quanto a passar mal ou ter alguma situação de saúde que exija cuidado e que ele não receberia porque ele está preso ali dentro daquele local. Então, essa é a principal característica da agorafobia. O indivíduo tem medo ou evita essas situações devido a pensamentos de que pode ser difícil escapar ou de que o auxílio pode não estar disponível no caso de desenvolver sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes ou constrangedores, como, por exemplo, medo de cair nos idosos, medo da incontinência urinária, ou, né, enfim. Então, o indivíduo ele tem medo de passar por situações constrangedoras, de ter que precisar de um auxílio médico de emergência, um auxílio num ataque de pânico, em alguma outra situação, e ele não receber
auxílio, ou ele não conseguir sair de lá porque o local é fechado, por exemplo, no caso da incontinência, em vez de ter uma incontinência e ele ter que ficar preso ali dentro daquele local, sem poder sair, ter que passar por aquele constrangimento. Então, nós temos aqui esse fator bem forte dentro da agorafobia. As situações agorafóbicas quase sempre provocam medo ou ansiedade, e as situações são ativamente evitadas, requerem a presença de uma companhia ou são suportadas com intenso medo ou ansiedade. O medo ou ansiedade é desproporcional ao perigo real apresentado pelas situações agorafóbicas e ao contexto sociocultural. Lembrando que tudo é avaliado dentro do contexto sociocultural, tá, gente? O medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente durando mais de 6 meses. Existe também o transtorno de ansiedade generalizada, que de todos é o mais famoso, né? Acredito que esse é o mais famoso e a fobia vem logo depois. Onde a ansiedade e preocupação excessivas, expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, tais como desempenho escolar ou profissional. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. A ansiedade e a preocupação estão associados com 3 ou mais dos seguintes sintomas, dos seguintes 6 sintomas. Nota: apenas um item é exigido para crianças. Então, enquanto 6 são exigidos para adultos, um é exigido para criança. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensação de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono, dificuldade em conciliar ou manter o sono ou sono insatisfatório e inquieto. A ansiedade, preocupação ou sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, no transtorno de ansiedade generalizada, eu vou ter respostas ansiosas relacionadas a diferentes situações do dia a dia do indivíduo. É por isso que o transtorno aqui é chamado de generalizado. Então, diferente dos outros, que tem situações específicas que estão sendo ali identificadas, como no caso das fobias e o tipo específico de fobia, no caso do mutismo seletivo, no caso da ansiedade de separação, eu tenho situações que são identificadas como desencadeadoras da situação ansiosa, dessa resposta ansiosa. Agora, no transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho diferentes situações que podem desencadear essa resposta de medo, de ansiedade, e isso é desproporcional à sua vida. Lembrando que dentro do nível acadêmico, dentro do nível educacional, é normal que você se sinta ansioso em determinadas situações, mas quando isso vai tomando conta da sua vida e prejudicando o seu desempenho em situações específicas ou desempenho de modo geral, aí eu vou ter, né, situações que estão sendo trabalhadas numa perspectiva de transtorno de ansiedade. E quando isso se reflete no trabalho, no ensino, às vezes em situações específicas de atividades sociais, aí eu estou tendo aqui um quadro generalizado, porque diferentes âmbitos da vida da pessoa estão sendo ali afetados por aquela situação. Aqui nós temos a representação mais clara a respeito dos pontos que nós apresentamos agora há pouco, tá? Dos sintomas. Observando que é a inquietação, fatigabilidade, que é essa sensação de cansaço, dificuldade de concentração, com brancos na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono, elas estão presentes na maior parte dos indivíduos, né? Mas não quer dizer que o indivíduo precisa ter os 6 sintomas, essas 6 características ao mesmo tempo. O que é exigido para o diagnóstico são 4. Mas a forma como essa ansiedade vai sendo trabalhada pelo indivíduo, ela pode mudar dentro desses 6 diagnósticos de opções aqui. Com relação ao tratamento farmacológico, os fármacos da primeira linha no tratamento dos transtornos de ansiedade são os antidepressivos e os benzodiazepínicos.
Os benzodiazepínicos, eles apresentam dependência física a longo prazo. Então, no início do tratamento, em geral, há uma associação dos antidepressivos com os benzodiazepínicos. E com a evolução do quadro do paciente e essa melhora que ele vai apresentando com o tempo, principalmente associada à psicoterapia, os benzodiazepínicos começam a passar por um processo que nós chamamos de desmame, que é uma redução gradativa da dosagem para que ele possa ser retirado do tratamento do indivíduo de maneira contínua e mantém-se somente os antidepressivos. Então, certos antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os inibidores da recaptação da serotonina noradrenalina, são eficazes, porém, normalmente, apenas após serem tomados durante pelo menos algumas semanas. Então, como eu tenho os antidepressivos aqui, que são efetivos, mas que eles demoram um pouco para apresentar realmente a melhora do quadro ansioso, é por isso que eu inicio com a associação dos ansiolíticos, que são os benzodiazepínicos, com os antidepressivos, porque eles vão trabalhando juntos até algumas semanas, onde o quadro do paciente está mais estabilizado. Os antidepressivos vão apresentar uma resposta fisiológica melhor e mais duradoura, então aí eu já consigo retirar os benzodiazepínicos do tratamento do indivíduo, lembrando que eles não podem ser retirados de uma vez, tá? Eles precisam passar por um desmame, uma diminuição gradativa da dose até que o corpo ele não sinta mais falta daquele medicamento, por assim dizer. Os benzodiazepínicos, ansiolíticos, em doses pequenas a moderadas, também podem ser eficazes, embora o uso contínuo possa levar à dependência física. Uma estratégia consiste em iniciar o uso concomitante de benzodiazepínicos e antidepressivo. E uma vez que o antidepressivo se torne eficaz, o benzodiazepínico é interrompido gradualmente. Aqui nós temos alguns exemplos dos medicamentos trabalhados farmacologicamente nos transtornos de ansiedade. Os benzodiazepínicos, que são ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Hipnóticos aqui tem o sentido de sono, tá, gente? Então, eles induzem o sono. E aí nós temos como exemplo o alprazolam e o clonazepam. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que são antidepressivos, como a fluoxetina, sertralina, paroxetina e escitalopram. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina, também são antidepressivos, como a venlafaxina. Antidepressivos tricíclicos, que são antidepressivos, e temos como exemplo a imipramina e a clomipramina. Existem ainda alguns casos em que os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, ou seja, os beta-bloqueadores, são prescritos, como o exemplo do propanolol e do atenolol, mas é a nível de reduzir respostas fisiológicas da ansiedade, como, por exemplo, ataque cardíaco. Então, pode ser que os beta-bloqueadores eles sejam usados aqui dentro desse sentido, para reduzir essas respostas, algumas respostas fisiológicas da ansiedade. Antihistamínicos também podem ser utilizados, que são antialérgicos, porque eles, como reação adversa, apresentam uma leve sedação. E aí nós temos como exemplo a hidroxizina. E os antipsicóticos atípicos, que são antipsicóticos de segunda geração, também podem ser associados em alguns casos. E aí nós temos o exemplo a olanzapina e a quetiapina. E os antipsicóticos só são prescritos quando eles são trabalhados na perspectiva de diminuir os sintomas negativos que estão ali relacionados também com os transtornos psicóticos, que nós chamamos de sintomas deficitários, que são relacionados à falta de vontade que o indivíduo pode apresentar, também isolamento social. Então, essas respostas deficitárias que acontecem com o indivíduo dentro do transtorno ansioso podem ser tratadas também com antipsicóticos de segunda geração, porque eles apresentam menos reações adversas do que os de primeira geração. Mas não são todos os casos, tá, gente, em que existe a indicação de prescrição de antipsicóticos
de segunda geração, os antipsicóticos atípicos. São casos que são analisados e observa-se o ganho da associação desse medicamento para o tratamento do indivíduo. Nos efeitos adversos, nós temos, para os inibidores da recaptação da serotonina, vários efeitos indesejáveis, como sonolência, insônia, ganho de peso, disfunção sexual, boca seca, constipação, piora dos sintomas no início do tratamento, efeitos extrapiramidais, que são motores, bruxismo, acatisia, movimentos involuntários, náuseas, diarreia. Os antidepressivos tricíclicos também são associados a efeitos adversos, principalmente aos efeitos anticolinérgicos, como boca seca, constipação, efeitos anticolinérgicos centrais, como dificuldade de concentração, perturbação da memória, tontura, taquicardia, constipação, instabilidade motora, ganho de peso, disfunção sexual, e efeitos cardiovasculares, como hipotensão ortostática, e efeitos extrapiramidais também podem estar presentes. E os benzodiazepínicos são associados com sedação e distúrbios cognitivos, como dificuldade de concentração e amnésia, disfunção sexual, disfunção psicomotora, toxicidade comportamental relacionada à irritabilidade, agressividade e desinibição. O uso contínuo dos benzodiazepínicos induz dependência fisiológica. É por isso que, mesmo que eles sejam ansiolíticos, ou seja, eles diminuam a ansiedade, eles não são um medicamento de escolha para manutenção do tratamento de indivíduos com transtornos de ansiedade, por causa dessa dependência física. Então, os antidepressivos, eles apresentam melhor resposta e menor dependência do que os benzodiazepínicos. É por isso que eles são um medicamento de escolha nos transtornos de ansiedade a nível de manutenção, quando o indivíduo ele já passou por aquela primeira fase, aquele primeiro mês de adaptação aos medicamentos e a resposta das terapias, e aí eu tenho a retirada dos benzodiazepínicos quando eu faço essa associação e mantenho o tratamento somente com os antidepressivos. E quando há suspensão desses benzodiazepínicos, especialmente de forma abrupta, que deve ser aconselhado em todas as situações, essa descontinuidade abrupta, ou seja, o indivíduo só parar de tomar, pode ocorrer uma síndrome de abstinência, com sintomas como tremores, ansiedade acentuada, sudorese, cãibras, hipersensibilidade sensorial, inquietude, insônia, cefaleias e até convulsões. A nível de tratamento psicoterápico, nós temos a psicanálise, que são as terapias, aquela questão da conversação com o indivíduo, de maneira individual e também em grupo. A terapia cognitivo-comportamental, que é trabalhada de acordo com cada caso, então ela apresentou realmente benefícios para os pacientes que foram submetidos a ela, porque ela trabalha a nível de reinserção do indivíduo ante a situação que lhe causa ansiedade. É claro que essa reinserção ela é trabalhada a nível gradual. Então, o indivíduo ele tem fobia de, por exemplo, borboleta, e o indivíduo não vai chegar dentro da terapia, da TCC, como também é chamado, e ser submetido a uma tortura psicológica, tendo que pegar numa borboleta mesmo, que isso lhe cause sofrimento. Não. Dentro da TCC, inicia-se com a imaginação. Então, trabalha-se essa coordenação, essa readaptação do indivíduo a nível imaginário, de chegar perto daquela situação que lhe causa ansiedade, daquele animal ou objeto que lhe causa fobia, no caso. E aí ele começa com essa reinserção a nível imaginário, depois a nível simulado, até que gradativamente ele começa a ter contato, sim, com o objeto que lhe causa sofrimento, ou com a situação que lhe causa sofrimento, mas isso evolui de maneira gradativa, para que quando ele chegue nessa imersão em vivo, como chamam, ele não tenha tanto sofrimento, ele não tenha sofrimento, e ele consiga observar aquela situação como uma situação que não apresenta um risco real, e ele consiga vivenciá-la sem sofrimento.
Mas essa avaliação, na verdade, essa melhora, essa adaptação, ela é gradativa, tá, gente? Então, o indivíduo não é inserido dentro da situação que lhe causa sofrimento, assim, abruptamente, não. Ele vai sendo trabalhado a nível psicológico com o passar do tempo e a imersão dele nessa situação ou em contato com esse objeto vai sendo gradativa até que ele consegue realmente ter contato com aquela situação, com aquele objeto sem sofrimento. As terapias complementares também são muito importantes, então yoga, musicoterapia, todas essas terapias, acupuntura, são cientificamente comprovadas como benéficas diante de transtornos de ansiedade e são também trabalhadas dentro dessa perspectiva de tratamento não farmacológico. E oficinas terapêuticas também são muito importantes, sempre trabalhando a questão da respiração. A atividade física também é recomendada para indivíduos que apresentam transtornos de ansiedade, estratégias voltadas ao controle da respiração, a escrever em diários. Então, todas essas estratégias são utilizadas dentro da psicoterapia ou do tratamento psicoterápico voltado a um tratamento que esteja não farmacológico, associado ao farmacológico também. E aqui, como mensagem final, nós temos as conquistas do futuro estão nas atitudes do presente. Então, sinta muito orgulho de estar aqui estudando nesse momento, de estar aprendendo para o concurso especificamente, mas também para a sua vida, para a sua prática profissional. Sinta orgulho de quem você é e do que você está buscando nesse momento e pode ter certeza que você vai conseguir, porque a conquista do seu futuro você já está fazendo aqui. Então, você está construindo a ponte para o seu sucesso. Então, a aula de hoje foi essa. Eu tenho certeza que vocês agora estão craques em todos os transtornos ansiosos. E até a próxima. Tchauzinho.